O tiro era para terminar minha história. Mas foi o começo do meu ministério. Era uma noite fria de julho, daquelas que o vento cortava a pele como lâminas finas. Eu tinha acabado de sair do trabalho, exausto, com o peso das contas, das preocupações e de uma solidão que parecia não ter fim. Caminhava pelas ruas mal iluminadas do bairro, ouvindo apenas o barulho dos meus passos e o eco distante de risadas que vinham dos bares. Naquela época eu era um homem quebrado. Não frequentava mais as reuniões como antes, tinha me afastado dos irmãos, e a minha fé, que um dia fora forte, agora parecia um fio de linha prestes a se romper. Meu coração estava cheio de amargura. Lembrava dos dias em que, ainda criança, minha mãe me levava para a sala do reino, como ela me ensinava a orar, a confiar em Deus. Mas a vida tinha me golpeado duro. Perdi o emprego, minha esposa me deixou levando nossos 2 filhos, e as dívidas se amontoavam como uma montanha que eu não conseguia escalar. Comecei a beber para afogar a dor, e cada garrafa me afastava mais da luz que um dia conheci. Até que, naquela noite, tudo mudou. Eu não sei explicitar como, mas foi como se uma voz sutil, porém firme, me dissesse: hoje é o dia que você vai acabar com isso. Não era uma voz audível, mas uma certeza que queimava dentro de mim. Parei no meio da calçada, olhei para o céu estrelado e senti um ódio tão grande de mim mesmo que as lágrimas vieram sem aviso. Deus, se o Senhor existe, por que me abandonou? Gritei em silêncio. Não houve resposta. Só o vento. Foi então que resolvi, não aguentava mais. Cheguei em casa, peguei a arma que guardava há anos na gaveta, um revólver velho, herdado do meu pai, e a segurei com as mãos trêmulas. O peso do metal gelado me fez tremer ainda mais. Sentei na beira da cama, com a arma apoiada na testa e fechei os olhos. É agora ou nunca, pensei. Mas antes de apertar o gatilho, algo dentro de mim gritou. Ora, não era minha voz. Era como se alguém ou alguém estivesse ali no quarto escuro, me segurando pela alma. Caí de joelhos. Não por força própria, mas como se uma mão invisível me empurrasse. A arma escorregou das minhas mãos e bateu no chão com um estrondo surdo. E então, entre soluços, comecei a clamar: Senhor Jesus, se o Senhor me ouvir, me perdoe. Eu não aguento mais. Se o Senhor existe, me mostra que o Senhor está aqui. As palavras saíam entrecortadas, misturadas com lágrimas e muco. Eu não sabia mais orar direito, mas aquelas eram as únicas palavras que meu coração conseguia formar. De repente, uma paz estranha começou a me invadir. Não era alívio, não era felicidade, era uma certeza. Uma certeza de que, naquele exato momento, Deus estava ali, ouvindo meu grito. Não houve luzes, não houve vozes do céu, não houve milagres visíveis. Mas algo dentro de mim mudou. Foi como se uma corrente que me prendia há anos se rompesse de uma vez. Levantei-me, peguei a arma, desembrulhei-a e a coloquei dentro de um saco plástico. No dia seguinte, entreguei a um irmão da congregação, contando tudo o que tinha acontecido. Ele me olhou nos olhos, segurou minhas mãos e disse: Irmão, Deus te livrou. Agora é a hora de voltar. Mas a batalha não tinha terminado. Nos dias que se seguiram, foi como se o inferno tivesse declarado guerra contra mim. As tentações voltaram com força dobrada. Sonhava todas as noites com a arma, com a sensação do cano frio contra a minha pele. Acordava suando, com o coração disparado, como se ainda estivesse na beira daquele abismo. Os pensamentos negativos não paravam. Você é fraco. Deus não te quer. Você não merece ser perdoado. Era uma voz constante, sutil, que tentava me convencer a desistir. Uma manhã, depois de mais uma noite sem dormir, resolvi ir até a sala do reino. Não tinha coragem de entrar, então fiquei do lado de fora, encostado na parede, ouvindo os cânticos que vinham de dentro. Era um domingo, dia de Santa Ceia. Lembrei-me das vezes em que criança participava daquele momento sagrado, com o coração cheio de inocência. Agora me sentia sujo, indigno. Como eu posso entrar assim? Pensei. Mas então, como se Deus tivesse ouvido meu pensamento, o irmão que passava pelo corredor me viu e veio até mim. Era o irmão Carlos, um homem simples, mas cheio do espírito. Você está bem, irmão? Ele perguntou com uma expressão que misturava preocupação e amor. Não consegui segurar as lágrimas. Contei tudo, a noite do revólver, as tentações, a luta interna. Ele não me julgou, não me deu sermões. Apenas me abraçou e disse: Vem, irmão, vamos orar. Entramos na sala e ali, entre os bancos vazios, porque a reunião já tinha terminado, nos ajoelhamos. O irmão Carlos orou por mim com uma fé que eu não via há anos. Senhor Jesus, este irmão é teu. O inimigo tentou destruí-lo, mas o Senhor o livrou. Agora restaura o Senhor. Dá-lhe forças para vencer esta batalha. Em nome de Jesus, amém. Aquela oração foi como um bálsamo. Não senti um alívio imediato.
mas foi como se uma semente fosse plantada no meu coração. Comecei a frequentar as reuniões novamente, mesmo que com vergonha, mesmo que me sentindo o pior dos pecadores. Os irmãos me receberam com carinho, sem perguntas indiscretas, apenas com amor. A irmã Maria, uma senhora idosa que sempre sentava na primeira fileira, veio até mim um dia e disse: "Filho, Satanás quis te matar, mas Deus tinha outros planos para você." Aquelas palavras ecoaram em mim por semanas. Mas a prova mais difícil ainda estava por vir. Cerca de um mês depois do episódio da arma, comecei a sentir dores fortes no peito. A princípios achei que fosse ansiedade, mas as dores foram piorando. Um dia, enquanto estava no trabalho, senti como se um elefante tivesse pisado no meu peito. Caí no chão, suando frio, sem conseguir respirar. Os colegas me levaram correndo para o hospital. Os médicos fizeram exames e descobriram que eu tinha um coágulo na artéria do coração. Você teve um infarto. Se tivesse demorado mais algumas horas, não estaria aqui, disse o médico sério. Fiquei internado por uma semana. Naquela cama de hospital, com tubos no braço e monitores bipando sem parar, tive tempo para pensar. Será que Deus me livrou da arma só para eu morrer assim? Perguntei a ele em oração. Mas então, lembrei das palavras do irmão Carlos. Deus tem outros planos para você. Comecei a clamar novamente, não por mim, mas pela vontade de Deus. Senhor, se o Senhor me quer vivo, me usa. Se o Senhor me quer aqui, me dá forças para servir ao Senhor. Mas se for a tua vontade me levar, eu aceito. Foi a primeira vez em anos que me submeti completamente à vontade de Deus, sem questionar, sem reclamar. Naquela mesma noite, enquanto os enfermeiros faziam a ronda, senti uma presença no quarto. Não era uma pessoa, não era um anjo, era uma paz tão grande que encheu todo o espaço. Comecei a chorar não de dor, mas de gratidão. Obrigado, Senhor, sussurrei. Obrigado por não me deixar. No dia seguinte, os médicos vieram com notícias inesperadas. O coágulo tinha se dissolvido sozinho, sem necessidade de cirurgia. Isso não é comum, disse um deles, coçando a cabeça. É um milagre, respondi com os olhos cheios d'água. Quando recebi a alta, voltei para a congregação com um propósito novo. Não era mais um homem quebrado, não era mais um pecador envergonhado. Era um homem que tinha sido tirado das garras da morte 2 vezes, por uma razão que só Deus conhecia. Comecei a participar mais ativamente das reuniões, a ajudar nos cultos, a visitar os irmãos doentes. Um dia, o irmão mais velho da congregação me chamou e disse: "Irmão, nós temos visto o seu crescimento. O Senhor tem uma obra para você fazer." Foi assim que comecei a pregar a palavra, primeiro em pequenas reuniões, depois em cultos e finalmente em congregações vizinhas. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Aquele tiro que deveria ter terminado a minha história foi, na verdade, o início do meu ministério. O inimigo quis me destruir, mas Deus tinha um plano maior. Cada dor, cada luta, cada noite de choro foi um degrau que me levou mais perto dele. Não sou perfeito, ainda tenho minhas fraquezas, mas agora sei que quando caio tem um Pai que me levanta. Agradeço a Deus por cada lágrima derramada, por cada noite de angústia, por cada batalha vencida. Porque foi através do sofrimento que ele me moldou. Foi através da fraqueza que ele mostrou a sua força. E hoje, quando vejo irmãos passando pelas mesmas lutas que eu passei, posso dizer com certeza, Deus não desampara os seus. Ele está ali mesmo quando não o sentimos. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando em nosso favor. Que este testemunho sirva para encorajar alguém que está na beira do desespero. Não desista. Ore. Clame. Deus ouve. Ele livrou a mim. E pode livrar a você também. Porque a história que o inimigo quis terminar, Deus pode transformar no início de algo lindo, para a glória do seu nome. Amém. O tiro era para terminar minha história, mas foi o começo do meu ministério. Continuação, uma jornada de restauração, chamados noturnos e o poder da oração na CCB. O primeiro culto depois do inferno. O cheiro de café fresco e pão de queijo recém-assado invadia a pequena cozinha da casa da irmã Maria, uma obreira fiel que havia me acolhido nos primeiros dias após a alta do hospital. Ela era daquelas irmãs que não falavam muito, mas quando abriam a boca, era só para edificar. Enquanto me servia um prato de comida, arroz, feijão, bife acebolado e uma salada que ela mesma colheu da horta, ela olhou nos meus olhos e disse, com voz firme: "Filho, o diabo te marcou para morrer, mas Deus te marcou para viver. E não é qualquer vida não, é uma vida para glorificar o nome dele." Engoli em seco. As palavras dela doíram mais que a bala que havia atravessado meu peito, porque eram verdadeiras. Naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, eu entraria na congregação cristã no Brasil.
Não como visitante, não como um curioso, mas como um homem que havia sido arrancado das garras da morte por uma mão que não era humana. O templo estava lotado. O coro dos irmãos cantava glória a Deus nas alturas, e o som das vozes unidas parecia abafar até os meus pensamentos. Mas quando entrei, senti os olhares. Alguns de curiosidade, outros de compaixão, e uns poucos, os mais espirituais com um brilho nos olhos, como se já soubessem que algo grande estava por vir. O irmão Paulo, um dos presbíteros, se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Irmão, o Senhor te guardou por um propósito. Não é à toa que você está aqui hoje. Eu queria responder, mas as palavras não saíam. Só consegui balançar a cabeça, sentindo o peso daquilo tudo. Quando o culto começou, o irmão que dirigia leu Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo. E então veio o momento que mudaria tudo, o chamado no meio da noite. As primeiras semanas foram um turbilhão. Eu ainda acordava suando frio, revivendo o momento em que o cano da arma foi apontado para minha testa. As pesadelos eram tão vívidas que às vezes eu acordava gritando. Mas havia algo diferente agora. Depois de cada grito, eu ouvia uma voz suave, como um sussurro no vento. Não temas, porque eu sou contigo. Uma noite depois de mais um culto poderoso onde o Espírito Santo se manifestou com choros e clamores, eu voltei para casa, na verdade, para o quartinho nos fundos da casa da irmã Maria, e não consegui dormir. Era como se algo me puxasse para fora da cama. Fui até a pequena sala, ajoelhei-me ao lado da mesa de centro onde estava uma Bíblia aberta em Jeremias 1h05 antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. E comecei a chorar. Não eram lágrimas de dor, eram lágrimas de um chamado. Senhor, o que o Senhor quer de mim? E então, como um raio, a resposta veio. Eu te quero inteiro. Naquela mesma noite sonhei com um campo vastíssimo, cheio de pessoas perdidas, e uma voz dizendo, vai e colhe. Acordei com o coração acelerado, suando, mas com uma paz que não fazia sentido. No dia seguinte, procurei o irmão Paulo e contei tudo. Ele sorriu como se já soubesse. Isso não é sonho, irmão. Isso é visão. Deus está te chamando para o ministério. Os primeiros passos no Evangelho, entre dúvidas e milagres. Não foi fácil. Eu ainda carregava cicatrizes físicas e emocionais. Alguns irmãos com boa intenção diziam, você precisa descansar, irmão. Não adianta querer correr antes de saber andar, mas havia algo dentro de mim que não me deixava parar. Comecei a frequentar as reuniões de doutrina, onde o irmão José, um homem sábio e paciente, ensinou-me os fundamentos da fé. Ele explicava as escrituras com uma clareza que fazia meu coração arder. O ministério não é sobre você, irmão. É sobre Jesus. Você é só um vaso. E vasos quebrados são os que Deus mais usa. Uma tarde, enquanto ajudava a limpar o templo, varrendo o chão, passando pano nos bancos, arrumando os inários, um jovem entrou chorando. Era o Carlos, um rapaz que havia se envolvido com drogas e estava prestes a ser expulso de casa pela mãe. Irmão, eu não aguento mais. Eu quero mudar, mas não consigo. Aquilo me lembrou de mim mesmo, alguns meses atrás. Sem pensar duas vezes, o abracei e disse, Deus pode, irmão. Ele me tirou de um lugar pior que esse. Vamos orar. Ajoelhamos ali mesmo, no meio do templo vazio, e clamamos. E quando Carlos se levantou, seus olhos estavam diferentes. Ele sorriu pela primeira vez em meses. Eu sinto uma paz. Aquilo foi o primeiro milagre que vi através de mim. Não por mim, mas por meio de mim. A primeira pregação, quando Deus fala através de um vaso quebrado. O irmão Paulo me chamou certo dia e disse, domingo que vem você vai dar um testemunho no culto da mocidade. Meu estômago revirou. Irmão, mas eu não sei falar direito. Não é você que vai falar, é o Espírito Santo. Confie. Naquela noite não dormi. Fiquei repetindo mentalmente o que diria, mas tudo soava vazio. Até que, por volta das 3 da manhã, senti uma presença tão forte no quarto que me ajoelhei no chão. E então as palavras começaram a vir. Não eram minhas. Eram dele. No domingo, quando subi ao púlpito, minhas mãos tremiam. Mas quando abri a boca, algo sobrenatural aconteceu. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer uma coisa: Deus não desiste de ninguém. Não importa o quanto você caiu, não importa o quanto você errou, se você ainda tem fôlego, é porque Deus ainda tem um plano para você. O templo ficou em silêncio. Alguns irmãos começaram a chorar. Eu já estive no fundo do poço. Já olhei para a morte de frente. Já pensei que não tinha mais jeito. Mas Deus me tirou de lá. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você.
Quando terminei, o culto virou um altar de choros e clamores. Irmãos se levantaram pedindo perdão, outros se entregaram a Cristo. E eu ali percebi, era isso. Esse era o meu chamado. As batalhas espirituais, quando o inferno não aceita a derrota. Mas o inimigo não gosta de ver almas sendo salvas. E ele veio com tudo. Comecei a ter visões terríveis à noite. Sonhava com a arma novamente com vozes me dizendo, você não merece isso. Você é um fracassado. Acordava com o corpo dormente, como se algo estivesse me oprimindo. Uma madrugada, depois de um culto de libertação, o irmão Paulo me levou para um lado e disse, irmão, você está sendo atacado. Isso é normal. Quando Deus começa a usar alguém, o diabo fica furioso. Mas nós temos autoridade em nome de Jesus. Ele orou por mim, impôs as mãos, e pela primeira vez em semanas, dormi em paz. Mas a guerra não havia terminado. Certo dia, um irmão que eu considerava amigo se aproximou e disse, com um sorriso falso, tá se achando muito agora, hein? Acha que é pastor? Aquelas palavras doíram. Mas o Espírito Santo me lembrou, não é contra carne e sangue que nós lutamos. Orando, Deus me mostrou que aquele irmão estava sendo usado pelo inimigo para me desanimar. Em vez de revidar, eu o abracei e disse, irmão, eu oro por você. Porque se Deus pode me transformar, Ele pode transformar qualquer um. Dias depois, aquele mesmo irmão veio até mim, com lágrimas nos olhos pedindo perdão. Desculpa, irmão. Eu estava sendo usado pelo mal. Mas Deus me mostrou que você é de verdade. O batismo nas águas. Morrer para o mundo, nascer para Cristo. O dia do meu batismo foi um dos mais marcantes da minha vida. O tanque batismal estava cheio e a água, embora fria, parecia me abraçar. Quando o irmão Paulo me mergulhou, foi como se todas as correntes do passado se quebrassem. Quando saí da água, senti algo novo, uma leveza que não podia explicar. Os irmãos cantavam Glória a Deus, e eu, ali com a roupa ensopada, sorria sem parar. Agora você é uma nova criatura, irmão, o irmão Paulo disse, colocando a mão no meu ombro. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E era verdade. Não que as tentações tivessem desaparecido, não que as memórias ruins tivessem sumido. Mas agora eu tinha algo maior do que elas, Jesus. O ministério se expande, de testemunho a líder. Com o tempo, comecei a ser convidado para dar testemunhos em outras congregações. Cada vez que eu falava, Deus confirmava sua palavra com sinais. Em uma cidade do interior, uma irmã se levantou depois do culto e disse, irmão, eu vim aqui hoje para me matar. Mas depois do seu testemunho, eu entreguei minha vida a Jesus. Em outra ocasião, um jovem viciado em crack, que havia entrado no templo só para roubar, ficou parado ouvindo a palavra e no final, chorou nos braços dos irmãos, pedindo ajuda. Deus me mandou aqui não para roubar, mas para ser salvo, ele disse depois. Cada alma que se rendia a Cristo era como um presente que Deus me dava, não por meus méritos, mas por sua misericórdia. As noites de oração, quando Deus fala no silêncio. Uma das coisas que mais me marcou na CCB foram as noites de oração. Não eram cultos normais. Eram batalhas espirituais. Lembro de uma madrugada, depois de um culto onde o Espírito Santo se manifestou com um grande poder, que fiquei sozinho no templo orando. Era quase 3 da manhã, e o silêncio era tão profundo que dava para ouvir os grilos do lado de fora. E então, Deus falou. Não foi uma voz audível, mas uma certeza no coração. Você vai levar minha palavra para lugares onde muitos têm medo de ir. Chorei ali mesmo, porque sabia o que isso significava. Não seria fácil. Haveria perseguição, rejeição, talvez até ameaças. Mas também sabia que se Deus estava mandando, Ele também estaria me guardando. O encontro com o passado, quando Deus usa até as cicatrizes. Um dia, enquanto pregava em uma cidade vizinha, avistei, no fundo do templo, um rosto que me gelou o sangue. Era o homem que havia me traído anos atrás. O mesmo que indireta ou diretamente havia me levado àquela situação de quase morte. Meus punhos se cerraram. A raiva veio como um tsunami. Como ele ousa estar aqui? Mas então o Espírito Santo falou. Perdoe. Não foi fácil. Mas, depois do culto, eu o procurei. Irmão, eu preciso falar com você. Ele baixou a cabeça, como se já soubesse o que eu ia dizer. Eu sei o que você fez. E eu perdoo você. Porque Jesus me perdoou muito mais. Ele chorou. E naquele dia mais uma alma foi restaurada. O chamado para o campo missionário. Anos depois de muito crescimento espiritual, o irmão Paulo me chamou para uma conversa séria. Irmão, a liderança tem orado por você. Sentimos que Deus está te chamando para um trabalho maior, um campo missionário. Meu coração acelerou. Onde, irmão? Nordeste. Tem uma cidade onde o trabalho é difícil, mas o Senhor tem mostrado que você é o homem para levar a palavra lá.
Não foi uma decisão fácil. Significava deixar tudo para trás, minha zona de conforto, os irmãos que me conheciam, a segurança. Mas naquela noite, enquanto orava, Deus me lembrou da visão que tive anos atrás, o campo cheio de almas perdidas. E eu soube que era a hora. A despedida e a promessa. No meu último culto antes de partir, o templo estava lotado. Irmãos que eu havia visto serem libertos, jovens que eu havia discipulado, obreiros que haviam me apoiado, todos estavam lá. Quando subi para dar meu último testemunho, as lágrimas vieram sem controle. Irmãos, eu não sou ninguém. Sou só um homem que Deus tirou da lama. Mas se Ele pode usar um vaso quebrado como eu, Ele pode usar qualquer um de vocês. E então, como um coro, os irmãos começaram a cantar. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens de boa vontade. Era a mesma música que ouvi no meu primeiro culto depois do tiro. E ali, naquele momento, entendi. Deus não apenas salvou minha vida. Ele a transformou em um ministério. Epílogo. Uma história que ainda está sendo escrita. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele tiro não foi para me matar. Foi para me despertar. Não sou perfeito. Ainda tenho minhas lutas. Ainda tenho noites em que a memória do passado tenta me assombrar. Mas agora sei de uma coisa: Deus é maior. Se você está lendo isso e acha que sua vida está acabada, que não há mais esperança, eu tenho uma mensagem para você. Deus não terminou com você ainda. Ele pode estar te preparando para algo tão grande que o inimigo está tremendo só de pensar. Não desista. Ore, clame, entregue. Porque a história que o diabo quis terminar pode ser apenas o começo do maior milagre da sua vida. Para a glória de Deus. Amém.